Boa noite a todos, eu sou Fernando Teres, sou engenheiro civil, pós-graduado em avaliações e perícias. Estou cursando um MBA em gestão de projetos pela FGV, tenho formação básica do Senai em elétrica, tenho técnica eletrônica e tenho uma história aí de manutenção ferroviária. Trabalhei por quase 10 anos com ferrovia, atualmente sou perito civil, trabalho com consultoria de ferrovia, até na parte de treinamentos, formações, área em que atuei também, passando formação na parte de operação de veículos, manutenção, ministrei treinamentos, toda a área de manutenção, desde a parte de torque e parafuso, limpeza de isolador, planejamento, e são quase 10 anos, né, nessa área de conhecimento agregado e aumentando. Convite do Lucas Evaristo, do Brasil Ferroviário. Fiquei muito feliz de ser convidado para ser palestrante nesse congresso ferroviário. O que eu vim trazer para vocês aqui, compartilhar um pouco da minha experiência, é a importância do planejamento de roteiros de manutenção. O que a gente deve levar em consideração, o nosso raciocínio, o que a gente deve ter em mente, e um processo que ele é contínuo. Nós devemos sempre ter que rever esses procedimentos. Às vezes o que a gente acha que é certo, ou o que é certo hoje, ou o que é eficiente nos dias atuais, com inovação, tecnologias, ou momentos diferentes, isso acaba mudando e não é mais tão eficiente. Então ele é um processo que a gente precisa sempre estar alterando, sempre mutável. Na parte de programação e planejamento de atividades, eu vou contar para vocês um pouco da minha história. Eu iniciei na ferrovia na parte de rede aérea, então trabalhava com sistema de catenário, que são alimentações lá aéreas, um fio de contato, trabalhei com catenária rígida, escamoteável, autocompensada, que ela tem os contrapesos nas extremidades, e catenária convencional. Nessas duas linhas elas tinham os 4 modelos de catenário. Posteriormente eu fui para a parte de sinalização, trabalhei com o sistema EBTREC de circuito de via, trabalhei com contadores de eixo, que são mais comuns na parte de ferrovia, ou sensores de roda, né, da Frauscher. Posteriormente migrei também para a área de AMV, que é uma área bem complexa, todas são, mas naquela parte de mudança de via, todas têm muitas complexidades. E aonde eu quero chegar? Com todas essas atividades, todos esses ramos que a gente tem na ferrovia, todos específicos, você tem que ter o setor de planejamento, roteiros de manutenção, como que você faz essa manutenção, o que você tem que levar em consideração para essas manutenções, que documentos eu tenho que utilizar, o que eu tenho que prestar atenção. Então, vamos pelo princípio. Tratando na parte de manutenção, nós somos regidos pelas NBRs, são as normas da parte de segurança, as NBRs, ABNTs, Associação Brasileira de Normas Técnicas, o que rege a gente de parte de segurança, equipamentos, o que eu posso, o que eu não posso fazer, normalmente periodicidade, isso a gente utiliza em tudo. Como que funciona o escalonamento, vou falar superficialmente para vocês, da parte de manutenção. Nós temos todos os equipamentos, com todas as suas complexidades que compõem uma ferrovia, e seus manuais técnicos, né? Então, o fabricante ele vai me dizer qual a periodicidade que eu tenho em cada equipamento, quais manutenções eu tenho que fazer, o que eu tenho que observar de comportamento, com LEDs, com tudo, um manual de funcionamento de todos esses equipamentos. E a periodicidade de manutenção. A parte da engenharia da manutenção, ela vai ter que ler esses manuais, vai ter que ter entendimento de tudo isso, fora do conhecimento agregado que já tem, do que normas dizem, tudo mais, e fazer um planejamento dessa manutenção. De quanto em quanto tempo e quais manutenções eu tenho que fazer. Esses são os famosos PMPs, Planejamento de Manutenção Preventiva.
Dado esse fato, então eu vou fazer toda a minha programação, se ela é anual, a cada 2 anos, 4 anos, enfim, pela sua complexidade, periodicidade e a necessidade dessa manutenção. Conjunto com isso, a gente tem também a parte de confiabilidade. De todos os equipamentos que eu tenho, eu não posso passar de 20% de equipamentos vitais, aqueles que parou, acabou. Eu tenho que ir lá e fazer essa manutenção. Então você tem que fazer uma análise bem profunda, fazer todo um planejamento, e esses são os equipamentos que você não, em hipótese nenhuma, você não pode deixar de fazer essa manutenção. E isso tudo que as empresas visam também, a parte de custo, quanto isso vai me custar, qual a necessidade de ver, gás, planejamento. Tendo em mão esse PMP, em conjunto com a confiabilidade, todas essas análises, vamos partir para os roteiros de manutenção preventiva. Como eu faço essa manutenção? E eu vou passar todo um script para essas equipes de manutenção, de como eu faço toda essa manutenção. Qual o torque que eu tenho que aplicar, quais os componentes eu tenho que observar, a limpeza que eu tenho que utilizar, o que eu tenho que limpar, o que eu tenho que observar, tudo que eu preciso fazer tem que estar nesse roteiro e descrito. E esse roteiro ele é amarrado com outros roteiros que são as ITS, Instruções Técnicas de Segurança. Como eu falei para vocês, eu trabalhei no sistema de catenários e é um sistema energizado. O que eu tenho que fazer? Qual o seccionamento? Quais as seguranças que eu tenho que implantar? E conforme o fabricante e conforme o que manda a NR10, lá era alta tensão, então é como nós utilizamos o CEP, né? Sistema Elétrico de Potência. Então todas essas normas, regras, manutenções têm que ser observadas para a confecção desse processo de manutenção, para evitarmos acidentes e danos aos equipamentos e danos aos outros. Porque nesse ramo que eu trabalhei e atuo ainda com consultoria, mas atuava mais ativamente em manutenção, a janela é muito curta. Então é extremamente importante você ter um planejamento apurado do que você vai fazer. Você não pode chegar e vou lá fazer pelo achismo. Você tem que estar fundamentado em conhecimento, em norma, em procedimentos. Os procedimentos têm que ser coerentes. Afinal, quando você trabalha com uma linha, uma ferrovia, quantas pessoas você afeta quando tem um problema? Eu ministrei treinamentos de ferrovia, como operação de veículo e outros diversos. E eu sempre fiz questão de trazer esse sentimento para o pessoal de manutenção ou todo mundo que atua nela. O primeiro cuidado que a gente tem com a segurança nossa e dos outros, o primeiro valor que a gente tem que ter, o primeiro raciocínio, isso é seguro de fato ou não? Segundo ponto, eu consigo entregar esse serviço em tempo hábil, eu não vou afetar outras equipes, outros horários, eu fiz o planejamento correto, porque o nosso ali era transporte de pessoas e nossos clientes, ele tem já programado o horário que ele vai entrar e o horário que tem que sair. Isso tem que acontecer da forma que foi planejado. Imagine você todo mundo em algum momento já teve desempregado, você está ali querendo, procurando, conseguiu a tão sonhada entrevista de emprego que você está faz tempo procurando, e no dia que você vai utilizar o serviço, está parado. Você tem uma consulta que está há tempos, diferente do motivo. O cliente que entra na linha, ele entrou no horário, ele tem que sair no horário estipulado, e essa é o sentimento que a gente tem que ter para fazer os nossos serviços e planejar nossas atividades também, com valor de segurança, sempre a nossa segurança dos nossos clientes. Então tudo isso vem de encontro com esse planejamento correto das atividades. Algo muito importante também, ter as ferramentas corretas para eu utilizar nesses processos. Então tudo isso tem que vir pré-definido nos procedimentos de manutenção. E como eu falei anteriormente, muita coisa muda, tem inovação, ferramenta nova, às vezes você tem que
colocar algumas outras, tirar, rever processos. Conforme eu falei, trabalhava na equipe de sinalização e nós fazíamos uma preventiva, um caso hipotético, nós trabalhávamos com preventiva de contadores de eixo. E lá fala que eu tenho que aplicar uma quantidade de torque em todos os parafusos de fixação. Hoje eles têm outros sistemas de fixação, mas, enfim, teriam que ser aplicados a cada 6 meses torque nesses parafusos, nessas porcas que prendem esse contador. Ele sofre por vibração, entre outros fenômenos. O que acontecia? Esses parafusos, com o tempo, eles cisalhavam. Eles rompiam no meio deles, havia um cisalhamento. Esse sensor, ele ficava fora da posição, então ele tem um range de trabalho dele. Ele tem que ter a altura pré-definida, 40 mm a 45, depende do modelo, enfim. Ele tem toda uma configuração de ajustes que ele possui para funcionar corretamente. Quando ele quebra, ele para. Esse sensor não funciona da mesma forma. Não funcionando de forma correta, ele vai aplicar falha, porque ele foi projetado para isso. Toda ferrovia, todos os equipamentos de ferrovia, ele tem um escalonamento de segurança. Então, principalmente com a parte do CBTC, ele tem segurança sobre segurança. Não é só um nível de segurança. São vários para ter confiabilidade no sistema e ter a garantia que não vai ter nenhum problema. Então, quando cisalhavam esses parafusos, diminui-se o tempo de operação na ferrovia, na linha. Então, o tempo de atendimento ele fica muito maior. E aí causa todo o estresse que a gente conhece. E aí sai na TV, atraso, a gente afeta os clientes da forma que eu falei, ele não conseguir na consulta, ele não conseguir em tudo, e torna-se o caos. Até ter esse entendimento pela manutenção, o impacto é muito grande. E toda nessa manutenção, a cada 6 meses a gente aplicava esses torques, e a gente começou a observar esse cisalhamento que acontecia em alguns sensores com o tempo. O que foi estudado? Esse torque que foi passado para aplicar a cada 6 meses, com o tempo, ele mesmo poderia ocasionar esse cisalhamento, com vibração e tudo mais. O que foi observado? A gente mudando essa parte da manutenção, fazendo uma marcação com a tinta lacre, de uma inspeção visual, ao invés de ficar aplicando torque, a gente fazer a marcação e acompanhar ela a cada 6 meses, quando ela estava fora, que aí é um indicativo que ela perdeu o torque, a tinta lacre foi rompida, quebra-se o torque da porca e aplica o torque novamente. O que a gente fez nisso? A gente está garantindo que todo equipamento está em condição, garantiu a confiabilidade do sistema e a gente não proporcionou um esforço maior nesse parafuso da base, poupando ele de ter cisalhamento. Com isso, numa mudança simples de procedimento, de todo o processo de manutenção, a gente evitou muitas interferências na linha, porque a gente parou de ter esse problema de cisalhamento de parafuso. A gente não está esforçando esse parafuso. E era uma manutenção que ela não aconteceu na hora, esse problema. Isso teve que ser observado, isso foi anos de manutenção, um longo tempo de observação e análise de dados. Então, esse é um dos casos que eu trago para vocês aqui de observação de manutenção. O que acontece muitas vezes é que a gente tem que ter também a leitura constante desses processos de manutenção e a mudança deles. Quando a gente pega e inicia a equipe, acontece a gente falar, orienta o pessoal que entrou, passa por treinamentos, vamos ler os procedimentos, e até por característica de indivíduo, cada uns leem mesmo, outros não leem tanto, tem mais dificuldade de entendimento. Então ele pega do colega que está ensinando mais experiente, que está repassando ali na parte de manutenção. Só que quando você pega de alguém, esse planejamento ele já acaba sendo filtrado. Porque cada um vai dar importância diferente para esses pontos. Apesar de ser algo certo, regrado, cada um tem uma observância diferente do que é.
E quando você vai repassando nessa parte do telefone sem fio e alguém não leu, você vai perdendo itens que você teria que aplicar nessa parte de manutenção. Então, algo que eu entendo que é muito importante é a cobrança de entendimento de procedimento, leitura, o repasse, treinamentos constantes, para a gente deixar bem ativo do que a gente está fazendo, o que realmente está acontecendo. A nossa manutenção está sendo muito eficiente, está sendo sempre eficiente. Essa ação que eu tenho, ela está aumentando a vida útil do equipamento, está protegendo ele, ou ela está degradando esse equipamento, ou ela está prejudicando. Ela está passando de ser uma manutenção corretiva, preditiva, preventiva, ou uma manutenção destrutiva, que a gente fala. Então, são itens que a gente tem que observar em todo o meio de trabalho. Isso aqui é um exemplo que nós trazemos. Em toda a sua complexidade de manutenção, todos os equipamentos, eles devem ter os seus itens de manutenção. Observado tudo isso, do RMP e o PMP, a gente tem que estar sempre alinhado com a parte de segurança. O que as NRs dizem, o que elas impõem, o que elas mandam, tudo isso tem que ser observado. Manuais de manutenção dos equipamentos, a gente tem que estar alinhado com isso. Quando chega equipamento novo ou equipamento velho, devemos fazer a leitura de todos esses manuais para aprimorar cada vez mais essa parte de manutenção. Afinal, um custo importantíssimo da empresa, de maior lucro, menor lucro, o que é importante e o que não é, está ligado diretamente, porque às vezes a gente vai jogar dinheiro fora, ou a gente vai causar muito mais impacto em coisas que com um comportamento, uma mudança, você consegue reverter. Foi aqui, só de não estar sempre torqueando, mas sim fazendo uma inspeção visual, o tique com a tinta lacre, e observar se perdeu, você está aumentando em muito a vida útil dessa base. Então, isso é um custo, uma base dessa, ela tem o seu valor elevado, não é algo tão barato. Então, você vai, fora esse custo da base em si, você não está tendo impacto, que é algo que a gente tem que ter ali como meta, não podemos causar impacto, interferências na área operacional. Ela tem que circular, a gente só deve fazer manutenção na janela que a gente tem. Seria ali da meia-noite e meia até as 3h30. Passou disso, já começa a assustar, ou você pode causar um impacto nas outras áreas. Você vai ver que é redundante, tudo isso é a parte que a gente deve analisar todos os pontos, e a gente deve ter um planejamento correto para tudo isso. Porque como a gente tem uma janela muito curta, tudo deve ser estritamente planejado. Qualquer ação tem que ser muito bem planejado. E a gente tem que levar todos esses itens em consideração. Nessa parte de ferrovia, o que a gente vê também até por essas falhas, é que é tudo muito dinâmico. E aí a gente entra nessa, a gente fez a parte de programação, deu um problema em outro lado e a gente tem que correr para esse outro lado. Um outro equipamento quebrou, a gente tem que se deslocar para esse outro equipamento. E muitas vezes, por não acontecer, ou ter equipes mais novas, o RMP, novamente, ele vem com o roteiro de manutenção corretiva, ele tem que ter todas as situações ou todas as possibilidades bem descritas também. Então, para não só analisar na hora, a gente ter todos esses documentos, a gente tem que fazer todo um estudo prévio para não causar impacto nas operações e mantermos a segurança de todo o sistema e confiabilidade. Continuando nessa parte de manutenção, de planejamento, outro item importante a se observar é a incidência de manutenção também. Conforme foi mencionado, a parte de aplicação de torque, parte de limpeza,
Quantas vezes eu estou reapertando, quantas vezes eu estou aplicando torque? Eu estou mantendo esse parafuso torqueado, essa porca torqueada, ou eu estou causando um desgaste precoce? E isso vai levar em consideração o quê? Os materiais que eles são constituídos. Uma barra de catenária rígida ela é feita de alumínio. Se eu aplicar um torque elevado ou ficar torqueando constante, eu posso causar um desgaste nessa barra, porque ele não é um material tão resistente, e aquele material ele serve para fazer uma dissipação melhor de calor e dar uma durabilidade, uma vida útil mais longa aos materiais. Só que se eu colocar ela sobre esforços que ela não foi projetada, eu vou danificar ela, eu vou diminuir muito a vida útil dela. E que deve ser observado também, que isso leva tempo para você observar, são aqui muito comum, limpeza de componentes, limpeza de isoladores, a não utilização de produtos abrasivos. Nós temos níveis de abrasividade dos produtos. Tem produto que você aplicar logo de começo, você vai observar que ele causou um desgaste, ele causou uma alteração no material, ele causou um dano e vai perder a função que tenha, seja isolante, seja maleabilidade, elasticidade, dependente da característica que ele tenha para o esforço ou serviço que ele tem que fazer. Se eu usar esse produto muitas vezes, se ele tem uma abrasividade alta, vai aparecer logo. Porém, se eu tenho um outro produto que a abrasividade dele não é tão longa, o poder dela não é tão alto de dano, porém, essa manutenção, ela ocorre, vamos supor, a cada 3 meses. A cada 3 meses eu vou lá e aplico um alvejante, um produto de limpeza, que a abrasividade dele não é tão alta, só que ele está desgastando esse material. Só que quando que eu vou observar que ele danificou esse material de fato, ou esse material não teve a função que ele deveria ter? Isso depois de 3 anos, 4 anos. E como isso é aplicado para todos os equipamentos, ou uma série desses equipamentos a gente vai aplicando, provavelmente quando ele for danificado vai ser tudo mais ou menos na mesma época, tudo mais ou menos no mesmo tempo. Então quando a gente tem esses fenômenos de manutenções, de defeitos em comum, a gente tem que estar constantemente observando e alterando os nossos roteiros de manutenção. Isso é um efeito cíclico, isso a gente tem que sempre rever tudo isso. Eu sou um entusiasta disso, de sempre ter uma reunião de final de processos de manutenção ou final do ano. Todo final de ano a gente revê tudo que foi feito pelo ano em relação de manutenções. Muitas das empresas utilizam o sistema SAP, onde a gente consegue ter uma rastreabilidade, a gente consegue ter um histórico de defeitos e falhas que ocorreram no equipamento, desde que nós abastecemos de forma correta esse sistema. O sistema ele é incrível, porém, quem deve abastecer esse sistema tem que saber como abastecer. Tem que colocar os itens de forma correta, equipamentos que estão sendo de forma correta, tempo utilizado, tudo, a gente tem que abastecer. E tudo isso, esse enriquecimento de informação é excelente para nós, para depois analisarmos o que a gente teve de falha, o que a gente deixou de ter falha que foi observado e que mudanças que nós tivemos de equipamentos. E equipamentos similares a gente costuma repassar para outros. Desde o sistema elétrico, todos os sistemas que passam eletricidade, eles vão ter elementos isoladores. Então, o que vai diferenciar da limpeza que eu tenho em um, que eu tenho em outro, o que são expostos? O que eu tive de uma mudança de sucesso em um, será que ela não serve para um outro sistema? Um outro problema que eu tenho? Então, sempre temos que observar essas mudanças para conseguir cada vez mais ter uma manutenção assertiva e não causar impactos nas nossas operações, a inoperância de equipamentos, principalmente equipamentos de segurança. Então vamos aqui reorganizar o pensamento. Para um planejamento, para um plano de manutenção, eu tenho que ter os meus 3 pilares, que são eles: segurança,
confiabilidade e disponibilidade, que é alguns itens que eu tinha explicado. Eu tendo esses 3 pilares, eles vão me proporcionar uma redução no custo da minha manutenção total. Que eu vou ter um melhor aproveitamento da minha HH, que é a hora homem, ferramental. Um outro item importante que a gente tem que sempre observar: essas ferramentas são de uso individual ou de uso coletivo? Qual a disponibilidade desse ferramental? E muitas vezes, se tratando de ferrovia, você tem o compartilhamento de veículos para acesso a lugares dificultosos, transporte de material, se tem esse material em estoque ou não. Então, é imprescindível que eu tenha toda a organização do meu almoxerifado, o abastecimento correto no SAP pela parte do almoxerifado. Infelizmente, por diversas vezes, você tem um material cadastrado no SAP, ele tem histórico, tem saldo, só que esse saldo ele é virtual. Quando você chega lá para requisitar esse material, você pegar, ele não consta o físico, não tem. Então você tem que cancelar toda a atividade, ou quando não é uma atividade de manutenção preventiva, que é uma corretiva, que você acha que tem material e não tem. E aí você vai ter que adaptar ou manter a inoperância do equipamento. Por isso que é muito bom inventários corretos, o cadastro correto do material, porque muitas vezes a especificação tá que é um material, porém não é, nome divergente, então você não consegue encontrar esses materiais. Outra questão quanto ao planejamento é o conflito de atividades. Por diversos momentos você tem vários equipamentos que ocupam mais ou menos o mesmo local ou a mesma área, e para você fazer essa atividade com segurança, você tem que ter um distanciamento, você não pode ter a interferência dessas outras atividades. É imprescindível que a equipe de planejamento preveja essas manutenções e se comuniquem entre as equipes. E propriamente as equipes, quando tem uma intercorrência, ela pegar e avisar um centro de controle operacional, o CCO, para comunicar: eu tive uma intercorrência e eu preciso fazer uma atividade naquele local. Se tiver uma atividade preventiva que está planejada, para tentar o remanejamento ali no horário ou o cancelamento. Diferente de ir as duas, mexer no mesmo local e não conseguir. Vamos supor, um exemplo aqui: tinha uma atividade periódica a cada 3 meses de ultrassom na linha toda. Então, o caminhão vai fazendo ultrassom no trilho e todo aquele impacto, e eu estou fazendo uma manutenção dos contadores de eixo. E não vou conseguir fazer uma manutenção ali naquele mesmo tempo. Eu tenho uma troca de trilho. Como que eu vou fazer uma manutenção no equipamento que está no trilho, trocando esse trilho? E aqui até um exemplo: eu tenho uma troca de trilho, só que eu tenho componentes de sinalização ali. São equipes distintas que cuidam de equipamentos distintos que estão basicamente no mesmo ambiente. Eu tenho que avisar essa equipe com antecedência que eu vou executar uma atividade para ela preparar para que eu consiga fazer também. E isso em diversos momentos a gente percebe que não ocorre. Então é imprescindível que quem está fazendo esse planejamento ele tenha que pensar em tudo. É muita coisa, são muitos itens que a gente deve pensar e levar em consideração. Vamos lá: tempo, periodicidade, material, ferramental. Tudo isso, quem faz o planejamento já tem que colocar nesse roteiro de manutenção, tudo muito bem descrito. E quem vai executar a atividade, lê esse roteiro antes, lê esse material, fazer todo o planejamento também. Ou o que a gente chama do double check. Quem fez, já tem ali fez a lista de material, e o outro, por sua vez, checar novamente se aqueles materiais estão corretos, se eu já tenho aquele material, todo um planejamento prévio para a minha atividade. É isso que vai diferenciar se eu vou ter sucesso na minha atividade ou não. Às vezes, se eu for improvisar uma ferramenta, eu vou acabar gerando uma outra falha, eu vou acabar gerando um outro custo desnecessário, ou até mesmo um acidente, que é o que a gente tem que evitar de todas as formas.
Então, quanto mais eu me planejar, quanto mais eu me cercar de equipamentos, de ferramentas corretas, material correto para aquela atividade, conforme indicado por fabricante, que todos têm conhecimento que deve ser utilizado, eu vou ter sucesso na minha atividade e vou evitar que aconteçam outros problemas. Vamos tratar agora também da parte de ITS, as instruções técnicas de segurança. Elas possibilitam a segurança para as nossas atividades, sejam preventivas, corretivas, preditivas, elas que vão possibilitar o nosso acesso à desenergização, principalmente. E muitas vezes dessas instruções técnicas, a atenção que devemos dar a ela. Afinal, ela é a segurança de tudo para a gente atuar, principalmente sistema elétrico. Muitas vezes, essas seguranças não dependem só da equipe que está atuando, ela depende das outras equipes, ou mais de 2 equipes, 3 equipes, ou no caso do metrô, você tem o CCO, que ele está supervisionando e vai fazer a autorização de algumas atividades, manobras, a liberação para a implantação dessa segurança. Posterior, vou colocar aqui um caso de sistema de manutenção. A gente tem lá, eu vou fazer uma manutenção, vou fazer para vocês, trabalhava no sistema de catenários. Então ele é um sistema energizado e eu preciso desenergizar esses feeders ou todo o sistema para chegar e eu conseguir atuar na catenária de forma de segurança. Com segurança, então eu vou fazer os bloqueios de feeders, evitar reenergizações, ponteamento ou qualquer outro meio de reenergização. Porém, para ganho de tempo, como eu falei, é um tempo muito limitado, a janela é muito limitada de manutenção, essa segurança ela é aplicada por demais equipes. Então, a gente tem o desligamento remoto, o desligamento por extra baixo, vai ser por um botão que alguém vai acionar, algum comando por computador e eu vou desenergizar, então eu vou prover mais segurança. Então, a equipe do CCO faz essa desenergização remota, o que vai proporcionar mais segurança. Primeira fase concluída. Uma outra equipe, uma equipe que está na estação, ela vai bloquear mecanicamente esses feeders. Ou seja, primeiro, ela vai constatar a desenergização, porque eu posso ter uma falha num detector de tensão, em algum módulo, algum micro, programação, enfim, do mais variado tipo, e ele mostrar que está desenergizado quando está energizado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um teste com detector de tensão contínua, alternada, aí depende do que eu vou testar e quais são as características, e novamente, que o técnico tenha esse conhecimento e tenha em mãos todo o roteiro de como que ele vai fazer essa segurança. Ele vai fazer esse teste, vai confirmar se está energizado ou desenergizado, faz esse seccionamento mecânico, esse bloqueio. Vai para sua vez a equipe que está na via, então já é a terceira equipe que está participando dessa atividade e dessa instrução técnica, ela fazer um novo cheque, um novo teste com detector de tensão para ver se está tudo desenergizado, propor mais um nível de segurança e assim executar sua atividade. Então, veja, para uma simples atividade, eu tenho 3 equipes envolvidas e muitas vezes essa segurança que é colocada ali no local, ela vai proporcionar segurança elétrica também para uma outra equipe que esteja fazendo uma limpeza de porta de plataforma, ou ela vai estar na proximidade ali da catenária, vai ser instalado um aterramento, mas essa desenergização ela vai atender a todos. Então, são diversas equipes que estão envolvidas e isso tem que estar muito bem procedimentado, isso tem que estar muito bem escrito, de fácil entendimento. Os equipamentos têm que passar por testes, então a gente tem que sempre testar esses equipamentos, fazer a confirmação se estão esses calibráveis, que a gente costuma utilizar muitos calibráveis, se eles estão na data de validade correta, para isso não se perder esse cuidado. E é sempre bom a gente estar reforçando toda essa parte de segurança, essa parte de leitura de procedimento, revisão de procedimento, sempre solicitar da equipe que está atuando, consegue,
um ponto de melhoria nessa parte, nessa revisão de procedimento. A equipe de planejamento da engenharia de manutenção está ali próxima da equipe, tem alguma melhoria? O que a gente consegue ver? Vamos observar, vamos discutir, as equipes trabalharem bem próximas, para todas elas enxergarem e ver o que de fato está acontecendo e o que a gente consegue melhorar. Sempre para trabalhar num ambiente mais seguro e, se porventura a gente conseguir, trabalhar para uma redução de custo, a gente procurar a melhoria contínua sempre. Afinal, é um planejamento que ele está sempre se renovando, a gente sempre tem que buscar isso. Trazendo para vocês aqui mais um exemplo dessa parte de segurança aqui, para exemplificar que às vezes a interferência de outras atividades, outros equipamentos, outros instrumentos. A gente falou aqui da parte de segurança, então eu tinha o nível, o CCO fez a desenergização, eu apliquei minha segurança para trabalhar na catenária. E a gente tem o que a gente chama os tramos. Os tramos, eles têm separações, que é o que a gente chama de sistema overlap, que é o sistema de isolação por ar. Então eles passam próximos uns do outro, só que eles não têm a conexão, eles não têm contato. Quem vai fazer essa transição ou esse contato é o pantógrafo. E como que o pantógrafo funciona no trem? Eles são interligados. Então vamos supor que a gente tem um trem que tenha 8 carros. O carro 1 estará interligado com o carro 3, o carro 2 com o carro 4, o carro 4 com o carro 6 e o 5 com o 7. Enfim, eles pulam os carros e são interligados. E o que isso me gera? Isso me gera o ponteamento. Eu consigo jampear um tramo com o outro. Então, se tratando de ferrovia, quando você vai fazer esse seccionamento, diferente do que a norma pede, a ANR, de você trabalhar entre aterramentos, além disso, a gente tem que trabalhar com um sistema que a gente fala que é o tramo neutro. O que seria esse tramo neutro? Eu vou deixar um tramo além do tramo de trabalho desenergizado e devidamente aterrado. O que ele vai fazer? Ele vai proporcionar a segurança de distância. Então, se por algum motivo esse trem invade a área que estou trabalhando nesse tramo, que pode ser de quilômetros, se ele entrar e por algum motivo esse outro carro está numa área energizada, ele vai jampear e vai energizar essa área que eu estou atuando. Então, vai ocasionar acidente da mesma forma. É outra coisa que eu tenho que ter a previsibilidade de acontecimento e evitar esse acidente. Trabalhar em regiões de AMV. Qual que é um método também que eu posso fortalecer essa segurança ou elevar ela para que esse trem não invada esse tramo, essa área? Eu posso utilizar os AMVs. Se eu estiver trabalhando até AMVs, eu vou ver qual que é a configuração dele ali, se eu vou deixar ele em normal. Provavelmente eu vou colocar ele em reverso, para que esse trem, se ele for vir para o trecho que eu vou analisar ali qual o exato local que eu estou executando a atividade, eu travo ele mecanicamente. Então esse trem não vai conseguir acessar ali e ele não vai conseguir potear. E tudo isso, todas essas possibilidades, eu tenho que ter a previsibilidade e colocar elas no roteiro. É muito importante também a gente colocar itens de possíveis acidentes, a gente ter as experiências. Infelizmente, alguns a gente sempre vai trabalhar para mitigar, só que a gente tem que aprender com os erros, e às vezes os erros acontecem, e para que não ocorram novamente, tem que divulgar isso, seja na forma de DDS, seja na forma de treinamentos, notas nas próprias ITS e procedimentos. Vamos supor, você já teve um caso de um acidente, um incidente, um quase acidente, então você pega e coloca uma nota ali, uma observação no relatório, no roteiro de manutenção, na parte do processo que você vai executar, para você alertar quem está fazendo essa atividade. E com isso você vai mitigar sempre. Outro item que eu sou entusiasta também, é que hoje, na era digital, que a gente disponibilize, através de aplicativos, acesso a esses roteiros de manutenção, para que a todo momento
que o colaborador precisa acessar, ele está ali. Disponibilize um celular, algo que o colaborador consiga acessar ali no momento e fazer a leitura desse PDF. Só que garanta que também esse PDF ele esteja sempre atualizado, que ele sempre vai estar na última versão, sempre atendendo a mudança que teve ali, para a gente estar sempre renovando esse processo e trabalhar cada vez mais com mais segurança e mais assertivo. Então aqui segue duas normas que são muito importantes, eu falo da NBR, que é a 5462, que ela é de confiabilidade e manutenabilidade. Então ela vai mostrar as regras, cálculos, toda com propriedade da parte matemática que a gente deve seguir para fazer periodicidade. Se a gente se aprofundar nela, a gente vai ter bastante informação para toda essa parte de planejamento. A gente tem outras ferramentas, métodos, FIMEA, que são ferramentas que a gente utiliza para identificar falhas. É um assunto muito mais complexo que a gente teria que ter muito mais tempo para acessar. As NRs, as partes de segurança, a gente também tem que estar sempre consultando elas. A gente tem a 5674, que aí ela é mais para a parte de edificações. Ela já é mais direcionada essa parte de edificações. E os manuais são, via de regra, todos os materiais que a gente deve consultar sempre e sempre ter em alcance para a gente, quando a gente estiver na parte de confecção desses processos, desses RMPs e PMPs. Continuando nesse segmento de manutenção do planejamento, do roteiro, algo muito importante também é a periodicidade. De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer manutenção nesse equipamento. E outros tratando da parte de confiabilidade. Eu preciso fazer essa manutenção constante. Se esse equipamento, porventura, parar de funcionar, qual o impacto que ele vai me ocasionar? O que ele não, a inoperância dele, o que ocasiona em tudo? E todos esses itens a gente deve levar em consideração para a gente fazer um planejamento correto. Estão vendo qual que é a importância de um planejamento, qual que é a importância de você fazer uma manutenção assertiva para evitar possíveis falhas ou danos ou impactos. Quantas e quantas vezes a gente, se for observar, que às vezes defeitos, falhas graves foram por coisas que não tinham necessidade de fazer essa manutenção, não tinha a necessidade de ter tido essa atuação ou essa inserção, essa interferência. São muitas vezes comportamentos que nós temos ou manutenções que fazemos de forma errada, ou como eu falei, errada para aquele momento. Ela já foi certa no que a gente tinha de tecnologias antigas e para as tecnologias novas a gente não tem. Hoje avançamos em muito na parte de parafusos, fixações, vedações. É muito observado o material que está sendo utilizado. Se você for pensar na tecnologia que a gente tinha antes para a tecnologia que a gente tem agora, a diferença é muito grande em muitos materiais. Porém, muitas vezes, aonde foi fundamentado e de onde foi originário essas manutenções, ela foi subscrita em materiais antigos. E como às vezes ou muito comum, quem escreveu o roteiro de manutenção tinha conhecimento de outros equipamentos, mas não tão aprofundada nesse. E quando ela fez, ela pegou outros equipamentos de base para fazer esses roteiros de manutenção. Muitas vezes a gente vê comportamentos incorretos. Sempre fui um defensor de quem planeja, toda a equipe de engenharia, toda a equipe, ela sempre tem que estar muito presente com as equipes de manutenção. E essas duas equipes, elas têm que estar muito confortáveis em passar a informação de uma para outra. É fundamental que a equipe de manutenção sempre esteja motivada, comprometida com o trabalho. Afinal, ela está proporcionando segurança. E ela trazer essas informações de campo para as equipes de planejamento, de toda essa mudança.
Esse link tem que estar muito bem ativo, bem firmado, para uma manutenção cada vez melhor. E a equipe de planejamento, de roteiro de manutenção, que faz toda essa engenharia das manutenções, ela tem que estar bebendo dessa fonte o tempo todo, ela tem que sempre buscar informação e ter essa troca, ter todo esse efeito cíclico, para cada vez mais termos manutenções melhores, de menor custo, de menor tempo. Muitos defeitos, a maior parte de uma manutenção preventiva é na observação. Ela vai da parte de observação, depois na parte de limpeza. Boa parte da manutenção preventiva é isso, é a observância de sinais que aquilo vai causar algum defeito ou terá algum defeito. Então, a gente falou bastante sobre confiabilidade, sobre manutenção, normas, e aqui segue uma norma muito importante que todo mundo que faz essa parte de manutenção, programação da manutenção, PMP, deve andar com ela debaixo do braço para sempre que necessário consultar ela, que é a NBR 5462. Ela trata de confiabilidade e mantenabilidade de manutenções. Então, ali ela tem propriedades matemáticas, cálculos que a gente consegue utilizar, que aí é muito mais aprofundado essa parte de manutenção. Aqui a gente só está arranhando a superfície. Esse é um tema que demanda muito mais tempo, muito mais itens, e essa é uma norma que você consegue estudar boa parte disso. Que aí a gente traz a parte das normas com nossa vivência, com o que a gente observa na via de fato, ou a junção de todas as informações, a gente processar para a gente ter uma excelência no atendimento, uma excelência na manutenção. Agradeço aí ao Brasil Ferroviário, a todo mundo. Espero que tenham gostado, que eu consiga agregar de alguma forma algo para vocês. E aquilo, é bem superficial, peguem esses itens, esses temas, essa norma, e aprofundem-se, que lá vocês vão buscar bastante conhecimento e o que vai auxiliar bastante para vocês nessa trajetória profissional. Aqui o meu muito obrigado e até uma próxima. Tchau. Falei, a gente tem, todo mundo sabe, diversos equipamentos, e esses equipamentos estão em equipes diferentes, equipes responsáveis, só que os sistemas são integrados ou dependentes um do outro, e temos diversas manutenções, equipes de manutenções responsáveis por equipamentos diferentes. Nessa confecção de roteiro também, roteiro de manutenção, planejamento, a gente deve observar sempre também qual o impacto que eu vou causar nos outros equipamentos ou nessas outras equipes, principalmente na parte de segurança. Vamos supor que eu estou tendo um esmerilhamento no local e eu preciso mexer num sensor que está ali. Então essa equipe de planejamento de manutenção, ou quem está fazendo o roteiro, ele deve ter esse cuidado e especificar isso num roteiro previamente. Para até a equipe que faz o planejamento dessas atividades de data, quando elas vão ocorrer, para que não coloque a mesma manutenção naquele tempo. E aí não perca tempo de cancelar duas atividades ou uma atividade, ou até um acidente de uma com a outra. Tem que haver sempre uma sinergia entre essas equipes e a informação passar de uma para a outra bem clara. Então, ao meu ver, todo mundo tem que estar sempre trocando essa informação, vendo como que faz essa manutenção, a interferência que eu vou ocasionar em uma equipe e na outra, porque eu evito muitos e muitos acidentes, muitas e muitas falhas, cancelamentos de atividade sem um motivo coerente, porque se tivesse planejamento correto, todas elas teriam ocorrido da melhor forma. Agradeço muito a oportunidade aqui, a gente já está encerrando o nosso tempo. Agradeço o convite, a oportunidade de fazer essa palestra. Espero que tenham gostado e que tenha agregado algo para vocês. Essa aqui é só uma oportunidade, a gente só arranhou a superfície. Então, peguem alguns desses temas, se vocês tiverem curiosidade, tentem se aprofundar.
Fica aqui o meu muito obrigado e até uma próxima. Tchau.